A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui a gente vem hoje, com muita alegria, irmãos, comentar, aprender junto com os irmãos o último capítulo do livro de Ezequiel, Aleluia, que bênçãos. A gente ficou um tempo aqui grande aqui, Mas o Senhor Jesus, Deus poderoso, nos deu a graça aqui de terminar esse livro hoje, irmãos? E o próximo vídeo a gente vai estar dos vídeos grandes, Glória a Deus. Começando o livro de Daniel, com muita alegria também. E a gente agradece você que é inscrito no canal, que deixa aí seu joinha, Não esqueça, em nome de Jesus, que nos ajude a compartilhar. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? O capítulo 48, de 35 versículos, os irmãos vão ver que há alguns títulos aqui, nós vamos estar comentando eles, Acredita-se, meus queridos irmãos, somente os historiadores, que esse capítulo 48 é essa visão de Deus para o povo de Israel. Vai se cumprir no milênio. Você tem visto aí no canal, a gente tem lido na Bíblia, os vídeos anteriores, os capítulos anteriores, já falando de demarcação de terra, de tamanho de medidas, isso do templo, irmãos. E a gente vai finalizar aqui hoje para a glória de Deus, amém? 48, o primeiro título fala assim: divisão da terra entre as tribos. Estes são os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Etron, vindo para Amate até Azar-Enon, limite de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terra de Dan, uma parte, desde o lado oriental ao ocidental, e junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Aser terá uma porção, e junto ao limite de Aser, desde o lado oriental ao ocidente, até o ocidental, Naftali terá uma porção. 4. Junto ao limite de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés terá uma porção. 5. Junto ao limite de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim terá uma porção. 6. Junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben terá uma porção. E 7. Junto ao limite de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá terá uma porção. Então os irmãos estão vendo aqui que estamos falando das tribos de Israel. Quem que era as tribos? De quem era o pai? Qual era a sua origem? Os irmãos lembram de Jacó, irmãos. Eram filhos de Jacó, 12 filhos de Jacó. Como comentamos no capítulo anterior, E o antepenúltimo, Vamos dizer, o anterior, o penúltimo e o antepenúltimo, Glória a Deus, o 47 e 46. Uma tribo que ia ser tirada, irmãos. Isso, se ler a história do povo de Israel, você vai entender por quê. E a tribo de José, os filhos de José, iam ocupar o lugar dela, Aleluia. Vontade de quem, irmãos? De Deus. E isso se repete, essa lista dos nomes da tribo aqui, onde, para você confirmar, você lê lá os 144 mil, lá no capítulo 7, ali de Apocalipse, ali 7 em diante, você vai ver que se vai confirmar o que estamos dizendo aqui, amém? O 8 em diante, até o 20, tem um título que fala assim: as terras santas, Vamos estar lendo de 5, 6 versículos até chegar no 20, E junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que a vez de fazer de 25 mil canas de largura e de comprimento de cada um das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. 9. A oferta que haverá de oferecer ao Senhor será de comprimento de 25 mil canas de largura de 10 mil. 10. E ali será a oferta, aleluia, santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25 canas de comprimento, para o ocidente 10 mil de largura, para o oriente 10 mil de largura, e para o sul 25 mil de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. 11. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas, irmãos? Está contando uma história que o povo aqui está vivendo no exílio. O que é extraviar, irmãos? É afastar.
Desviado, irmãos, é só o diabo. E ele não tem mais perdão. O povo nessa época de Ezequiel e hoje, irmão, se afastava do Senhor. Mas voltava, porque se verdadeiramente houver arrependimento, Deus perdoa, irmãos. Não perde a salvação. Se alguém vier falar para você uma asneira, diz que se afastou uma vez, não está salvo mais, é mentira, irmão. A Bíblia fala quando há um coração contrito e quebrantado, um verdadeiro arrependimento, Deus não deixa de lado, irmãos. Ele perdoa, ele restaura, ele renova. Você tem visto aqui, não só no livro de Ezequiel, Deus falando de renovo, de restauração, de mudança, como em outros livros da Bíblia. Aleluia. Vamos continuar do 12 em diante, até o 20, fala assim: e eles terão uma oferta da terra do lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão defronte do limite dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento, de largura, 10.000, todo o comprimento será de 25.000 e a largura de 10.000. 14. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque a santidade do Senhor. 15. Porque as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante de 25.000, ficarão para o uso comum da cidade para habitação e para rebaldes, e a cidade estará no meio delas. 16. E essas serão as suas medidas: ao lado do norte 4.500 canas, ao lado do sul 4.500, ao lado oriental 4.500, ao lado ocidental 4.500. 17. Os arrebaldes da cidade serão para o norte e 250 canas, para o sul 250 para o oriente, 250 para o ocidente e 250. 18. Aleluia. O quanto ao que restou do comprimento defronte da santa oferta será 10.000 do oriente, 10.000 para o ocidente. Então, defronte da santa oferta, sua produção será para sustento daqueles que servirem a cidade. E os que servem a cidade servirão dentro de todas as tribos de Israel. 20. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis oferta santa com possessão da cidade. Irmãos, suprimento, parte, herança. O que é possessão? É tomar posse, irmão. É o que Deus, é a conversa, é o que a instrução de Deus, irmão. Se Deus mostra uma visão, um profeta, um homem de Deus chamado Ezequiel, que mesmo aquele povo que ia acontecer essa visão ainda, irmãos, ele quer dar terras, ele quer repartir a herança, ele quer colocar cada um na sua parte, igualitária, vamos dizer assim. Louvado seja Deus, irmão, para que o povo tenha suprimento, irmão, para que o povo ali, materialmente, financeiramente, irmãos, e a presença de Deus, irmãos, que é o tudo que precisamos, irmãos. Se Deus faz isso com aquele povo que estava naquela desobediência, e você hoje, irmão, você é melhor? Nós somos não. Mas se voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor, irmãos, Ele abençoa, muda, transforma, Ele dá a vitória, irmão. Aleluia! Necessário que aqueles que se aproximam de Deus, diz a palavra, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que maravilha! O versículo 21 em diante tem assim, as terras do rei, né? É mais um título aqui, depois tem um outro, a gente vai estar lendo aqui do 21 ao 29. E o que restou será para o príncipe desde o outro lado e da oferta santa da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o limite do oriente e do ocidente, diante de 25.000 até o limite do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe a santa oferta, e o santuário e a casa estarão no meio dela. 22. Desde a possessão dos levitas, desde a possessão da cidade, no meio do que pertence ao príncipe, entre o limite de Judá, entre o Benjamim, isso será para o príncipe. Irmão, o príncipe, o líder, tinha parte. Irmão, todos têm parte, irmãos. Deus não é parcial, Ele é imparcial, irmãos. Ele abençoa a todos. Ele chega, a sua palavra dizer para nós em Mateus 5, irmãos, que Ele manda o sol e a chuva para os bons e para os ruins. Só que, irmão, esse tipo de bênção aqui para o povo de Israel era algo terreno. Mas o nosso, irmão, que Hebreu chega a dizer que temos melhores promessas, irmão, a nossa terra
que está preparada por Jesus é lá no céu, irmão. Só que lá, só os escolhidos vão entrar. Só aqueles que fizeram força para adquirir o reino do céu. Só aqueles, irmãos, que creem, que obedecem a palavra. Ah, isso é para você, meu querido. Você não está obedecendo ainda? Volte para Jesus hoje. Não tem certeza de salvação, pastor. Aceite ele agora, que ele vai dar certeza para você. Aleluia. Aqui do 23 em diante, irmãos, tem aqui o restante das tribos, né? Aleluia. Sabe que são 12 tribos, né? Vamos continuar falando. Até o 29. Quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental ao lado ocidental, Benjamim terá uma porção. Junto ao limite de Benjamim, do lado oriental ao lado ocidental, Simeão terá uma porção. 25. Junto ao limite de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma porção. E junto ao limite de Isacar, desde o lado oriental ocidental, Zebulon terá uma porção. 27. E junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. 28. Junto ao limite de Gade ao sul, ao lado sul, terá um limite desde Tamar até as águas de contenda de Gades, junto ao ribeiro do Mar Grande. 29. Esta terra que sorteareis em herança aos tribos de Israel. Estes são suas porções, diz o Senhor Jeová. As 12 tribos, irmãos. Deus sabe tudo. Deus tem um controle de tudo. Nenhuma vai ficar sem a sua parte. Meu irmão, se Deus tem esse particularidade, irmãos, das coisas mínimas até as grandes, não vai ter com a sua vida, meu querido? Vai. Ele não interessa pela sua causa? Sim. Ele não pode mudar a sua história agora? Sim. Creia. Obedeça. Deus tem para fazer grandes coisas na sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Aqui agora para a gente encerrar, irmãos, do 30 ao 35, fala-se portões da cidade. Estas são as cidades desde o lado norte, 4.500 medidas. 31. As portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben para a porta de Judá e a outra porta de Levi. Outra. 32. E o lado oriental, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim e outra porta de Dan. 33. O lado sul, 4.500 medidas. As 3 portas, a porta de Simeão, uma porta de Isacar, outra porta de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 medidas. Suas 3 portas, a porta de Gade, uma porta de Asser, outra porta de Naftali. 35, irmãos. 18.000 medidas em redor o nome da cidade. Desde aquele dia, o Senhor está ali. Irmão, o povo de Israel, naquele dia, irmãos, tudo aqui dá a entender que é no milênio, irmãos, vai dizer, o Senhor está ali. Irmão, a Bíblia fala, veio para os seus, mas os seus não receberam. Irmãos, eles não esperavam Jesus vir do jeito que vieram, irmãos. Mesmo sendo profetizado, Jesus veio simples, humilde. A oferta dele, para a apresentação dele, foi uma oferta de pobre, uma pessoa de uma baixa situação financeira. Aleluia. Não aceitaram a história, a trajetória de Cristo, irmãos, até a cruz. Alguns se converteram, sim, mas não foi todos. Irmãos, nesse período, quando o Senhor se apresentar ali, e o adversário, o diabo, for preso 1000 anos, a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Irmão, é forte isso aí. E aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, que morrerem na grande tribulação, já tem o destino certo. E a Bíblia fala, irmãos, no milênio, irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer. Irmãos, nós falamos isso no capítulo 47, no 46. Temos aí no canal, irmãos, para a glória de Deus, o Velho Testamento. Só os 5 primeiros livros que nós não gravamos ainda. E Daniel. Estamos encerrando Ezequiel hoje. Já falamos isso em outros livros. Irmão, para que isso, irmãos? Para a gente ler toda a Bíblia, estudar toda a Bíblia, aprender, comentar sobre ela, irmãos. E a gente ter esse amor. O Espírito de Deus, ele derramar no seu coração e no meu gozo, prazer, alegria de meditar na palavra, de buscar
a entendimento na palavra. Meu irmão, isso é tudo para a glória de Deus, irmãos. Então você vê, aqui finalizando com os nomes do templo, cada porta um do nome das tribos. Você vai ver lá em Apocalipse, quando eu falo dos 24 anciãos, está se referindo aqui aos 12 das tribos e também dos apóstolos. Irmão, é algo tremendo, irmão. Que você vai ler num livro, no outro e vai entendendo. Uma mensagem de Deus para os nossos dias hoje, que aconteceu com esse povo lá, irmãos, no exílio. Daniel, irmãos, que é o próximo livro, vamos continuar falando do exílio, irmãos. E outras particularidades que Daniel viveu. Amém? Que o Senhor te abençoe. Terminamos hoje o livro de Ezequiel. Irmãos, nos ajudem no joinha, orando, compartilhando esse link. É isso tudo para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.